Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a doutora Dirce, sou dentista e hoje eu venho responder 2 perguntas de uma colega dentista. Então você que está assistindo esse vídeo e não me segue, aproveita e clica aqui e já começa a me seguir. Aproveita também e acione esse sininho porque toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai saber, você vai ser informado, tá bom? Gente, hoje eu venho responder a pergunta da colega, da doutora Adriana, e ela veio ela me fez uma pergunta bem interessante que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. Como cobrar o planejamento se o paciente não quiser fazer o tratamento depois? Então eu vou falar como eu faço no meu consultório. Então, gente, sem entrar no mérito de quem cobra consulta, quem não cobra, mas eu acho que nós deveríamos cobrar, todo mundo deveria cobrar consulta, porque o que nós temos de mais valioso é o nosso conhecimento. E quando a gente às vezes não cobra, corre o risco de nós fazermos uma consulta que possa não investir o tempo necessário para colher todas as informações necessárias para trazer a resposta correta, o diagnóstico correto para o nosso paciente e entender as necessidades dele também. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu e uma colega, a doutora Daniele Salles, que foi minha aluna na UNB, nós temos um vídeo aqui no YouTube sobre como cobrar consulta. Então eu aconselho vocês a assistirem. Ficou um vídeo muito rico em informações, vale a pena ver. Então ela conta da trajetória dela, como ela começou e por que ela já se posicionou desde o início a cobrar consulta. Mas tudo bem, isso não é a pergunta é como cobrar o planejamento. Porque o planejamento, para você fazer um planejamento de uma reabilitação, você vai investir muito tempo, você tem que, fora o material que você vai gastar, montagem no articulador, vazar modelos, registro de mordida, fora toda a parte básica, né? Luva, material de esterilização, biossegurança e o custo da tua hora clínica. O teu consultório, o meu e de todo mundo, para ele funcionar, mesmo não atendendo, tem um custo. Então, a gente tem que saber disso, tá? Então, como que eu faço? O paciente, eu já passo para ele esse valor do planejamento antes. Primeiro, ele paga uma consulta em que eu faço toda a anamnese, eu faço fotografias, eu peço exames complementares, radiografias ou algum outro exame. E ele tem direito, né? Ele volta numa segunda consulta, onde eu faço um estudo, eu peço um período de tempo para ele, porque eu vou avaliar toda a saúde dele, medicação que ele utiliza, vou avaliar os exames. Em caso de reabilitações, que são tratamentos mais complexos, eu faço um estudo no DSD, eu monto uma apresentação para ele. E você também pode fazer isso, uma apresentação simples no PowerPoint ou no Keynote, alguma mídia, ou pelo menos selecione fotos e mostre para ele o que você observou, né? Então, eu coloco para ele os desgastes dos dentes, eu mostro para ele, eu faço vídeos da primeira consulta, pedindo para ele fazer as guias de lateralidade, guia anterior, e aí eu vou mostrando para ele o que está errado e por que é importante ele fazer o tratamento e por que muitas vezes ele está sentindo dor em um dente, por que ele tem recessão só em um determinado dente, por que os dentes estão tendo muito desgastes, alguns grupos de dentes, ou alguns dentes, ou às vezes um único dente, né? Então, nós vamos conversando, e isso é bom porque ajuda o cliente a visualizar o que ele tem, o problema dele. Ele vai te acompanhando melhor. Ele vai entendendo o que a gente está explicando para ele melhor, né?
E aí eu faço essa consulta, mostro para ele, faço desenho porque quando a gente monta assim no DSD, você tem uma canetinha que você pode riscar, eu mostro para ele que ele tem a curva alterada do plano de oclusão, do plano oclusal, que tem dentes que às vezes estão extruídos e precisam ser colocado na posição correta na boca. Então tudo isso a gente vai conversando. E aí eu mostro para ele, eu falo para ele que pra gente fazer um plano de tratamento, nós precisamos montar no articulador, fazer um enceramento, porque quando a gente monta no articulador, nós fazemos um estudo diagnóstico. A gente consegue ver qual dente, que às vezes nós precisamos só fazer um pequeno ajuste oclusal, ou por desgaste, ou por acréscimo. Isso a gente pode testar em modelo, né? Porque o modelo é para isso, o modelo aceita esses estudos. O que eu faço? Eu sempre tenho um modelo original, esse é só para mostrar para o paciente o antes e o depois para ele, tá? Então eu vaso 2 vezes, eu monto 2 vezes no articulador. E esse outro modelo, eu faço o estudo, eu faço, às vezes eu faço o desgaste e insero, então tem um ajuste oclusal por desgaste e por acréscimo, às vezes precisa combinar os dois. E como que eu escolho se é por desgaste ou se é por acréscimo? Bom, isso é um outro assunto, eu não vou entrar porque eu me empolgo, gente. Vocês viram que era para responder uma pergunta simples, que é como cobrar o planejamento. Eu já estou entrando em muitos detalhes, né, sobre a reabilitação, sobre o planejamento. Mas o que você tem que já cobra, né, quando você tem essa segunda consulta, que você mostra para o paciente as fotografias, as radiografias, já conversa conversa com ele sobre o problema dele, aí você fala para ele que tem a necessidade de fazer um planejamento que é montado no articulador, onde você vai fazer o estudo, e a partir disso, quando você faz esse estudo no articulador, você vê possibilidades de tratamento. Porque muitas vezes a melhor opção é a ortodontia, outras vezes a melhor opção é fazer pequenos ajustes, né, desgaste, ou às vezes por acréscimo. Então, para você entender o que é melhor para o teu paciente, indicar as melhores opções de tratamento e também verificar valores, passar valores para ele, você precisa fazer esse estudo. E aí, o que eu faço? Eu sempre tenho um modelo padrão de articulador de uma paciente de pacientes que eu faço o tratamento. Então, eu mostro o antes, mostro depois montado no articulador, e quando eu faço algum ajuste, eu mostro para ele a facilidade que a gente tem de fazer as guias de desoclusão. Muitas vezes eu dou para ele segurar no articulador e fazer o movimento, e ele começa a entender a importância de fazer esse estudo no articulador. Porque é importante que ele entenda, porque ele só não vai aceitar fazer esse estudo se ele não entender a importância. E todos nós queremos o que é melhor pra gente. Nós queremos resolver. Tanto nós queremos resolver da melhor forma para o nosso paciente, como o paciente também quer que a gente resolva da melhor forma. Então, muitas vezes, próteses que ficam quebrando, dente que fica doendo, muitas vezes não é nem questão de endodontia, são questões de ajustes. Muitas vezes o paciente tem apertamento e num dente que está com a oclusão desajustada. Então, isso são coisas que a gente precisa ver, e a gente só vai enxergar isso melhor no articulador. E aí eu viro o articulador, falo para ele que eu consigo ver de trás para frente, eu consigo ver tudo o que está acontecendo na boca dele. E eu consigo estudar, e eu consigo fazer um planejamento melhor. E aí eu mostro casos encerados, aí eu tenho o articulador antes, com os dentes todos desgastados, sem guias de desoclusão corretas, né, que é a guia anterior de lateralidade. Eu mostro a importância da anatomia correta do dente, que muitas vezes um dente desgasta, vamos supor o canino desgasta, aí o paciente começa a encostar os dentes posteriores, ele começa a fazer a guia de lateralidade nos pré-molares.
e aí começa a ter recessão, trincas nesse dente, muitas vezes fratura. Então, tudo isso é a conversa que a gente tem que colocar para o nosso paciente. E aí eu mostro, então essa consulta é uma consulta que eu invisto tempo, porque é importante para mim que ele entenda tudo o que será feito e por que do valor cobrado. Então eu cobro o planejamento antes. E esse planejamento, ele não é abatido no valor do tratamento, que são coisas distintas. Então eu estou fazendo um estudo, eu estou fazendo um exame da desoclusão, das necessidades do paciente, das possibilidades de tratamento, para que eu possa passar para ele o melhor diagnóstico, aliás, o mais adequado diagnóstico, o diagnóstico correto para ele. Mas nós precisamos fazer esse estudo. Pacientes que vão fazer reabilitação, que precisam de reabilitação, pacientes que estão com problemas oclusais, com doenças oclusais, nós precisamos fazer esse estudo, tá? E aí, então, como cobrar o planejamento? E se ele não quiser fazer o tratamento depois? Bom, planejamento, eu entendo que esse diagnóstico, esse planejamento é do paciente. Eu não vejo problema algum de entregar esse planejamento para ele, caso ele tenha a opção, né? Caso ele deseje fazer em outro lugar. Não tem problema algum. Você fez o seu estudo, você fez o seu diagnóstico e ele pagou por isso. Ele pagou pelo seu tempo, ele pagou pelo seu conhecimento. Então não tem problema algum, é dele. Agora, se eu sei que tem muitos colegas que às vezes cobram consulta e abate no tratamento e às vezes também faz esse planejamento e depois dá um desconta esse valor no tratamento. São formas de cobrar, né? E eu entendo, eu compreendo e respeito cada um. Então, se ele não for fazer com você e ele pagou por esse planejamento, você já conversa tudo antes, já explica para ele, olha, o senhor vai pagar. Se o senhor for fazer comigo, quando nós fecharmos o planejamento, eu desconto esse valor. Se o senhor não for fazer comigo, o planejamento é seu. O senhor pode levar e fazer em outro lugar sem problema algum. Então, é assim que eu enxergo, tá? Então, é assim que funciona aqui pra mim, é dessa forma. E aí a Adriana também me perguntou como fazer o registro oclusal. Então, respondendo essa segunda pergunta para Adriana, gente, tem vídeos aqui no meu canal que eu mostro como eu faço esse registro oclusal. Então, eu coloquei um vídeo aqui mostrando como eu faço os jigs, várias formas de fazer o jig. Então, para fazer esse registro em IRC, tem que ter o jig. Então, você vai fazer o jig e esse registro posterior eu faço com uns rolinhos de cera. Mas você pode fazer com resina acrílica, Pater, aquela resina vermelha. Você pode fazer com a silicona de adição, que é própria para registro oclusal. Então, o importante é você fazer um bom registro e essas são excelentes opções. Então, eu faço um rolinho de cera e ponho um papel laminado no meio e a gente faz os rolinhos e deixa um cabinho para segurar. Então, eu ponho um rolinho do lado, o paciente está com jig, eu ponho um rolinho do lado direito, um rolinho do lado esquerdo, aqueça, antes de colocar na boca, eu pego um pouquinho de água quente, porque como fica duro, né, bastante esse rolinho de cera, eu aqueço na água quente, aí eu observo se esse rolinho, ele deu uma amolecida, não muito, tá? Não pode ser muito mole. Tem um vídeo também que eu mostro como eu faço esses rolinhos. Eu tenho uma amiga que ela faz só rolinho de cera, ela não põe o papel laminado e ela faz o registro, aquece um pouquinho na água quente e faz o registro. Eu gosto de colocar o papel laminado porque você fica com um cabinho para segurar, né? Eu acho mais fácil. E aí você coloca na água,
espera amolecer só um pouquinho, não deixa ficar mole demais, porque quando o paciente morder, você não vai ter ele abre, não pode abrir, ele tem que ficar firminho, tá? Porque se abre pode ter alteração na mordida. Ele tem que ficar firminho. E aí você coloca o olhinho do lado direito, do lado esquerdo. Eu gosto de jogar uma água como ele tá ali meio morninho da água quente, isso dá uma plastificada na cera, então ele fica firminho. E aí eu tiro e lavo, né, com água, guardo ali um pouquinho e pronto, esse é meu registro. Às vezes eu faço esse registro com resina páten, você faz um rolinho, aí põe do lado, na região posterior, bilateral, lado direito e lado esquerdo, e sempre com gig. Esse gig pode ser em resina acrílica, pode ser com resina foto ou pode ser com godiva. Então existem várias formas de fazer, mas o registro ele tem que ser em RC. Uma outra forma, se você não quer fazer o gig, existe também a opção de você cortar as radiografias panorâmicas, né? E eu também já tenho um vídeo gravado sobre isso, e você pode colocar como se fossem as lâminas de Long, vocês lembram? E aí você coloca as lâminas até desencostar a região posterior, para você ter um espaço. Quando você coloca as lâminas de Long na região posterior, o paciente, a mandíbula fica retruída, vai para posterior, e aí você pode também fazer esse registro. Então tem essas opções, tá bom? E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com outros colegas, compartilhe com pessoas que vocês acham que vai ser útil, né, esse conhecimento. E eu acho importante, sempre quando eu assisto algo legal, quando algo contribui para o meu crescimento, eu gosto de compartilhar com os meus colegas. É por isso que eu tenho esse canal aqui no YouTube, porque eu gosto de compartilhar aquilo que funciona no meu dia a dia, né? Então vão ser já 23, acho que 24 anos de formada agora em novembro. Vai passando o tempo, a gente até esquece, né, gente? Então eu já fiz muito curso, adoro oclusão, adoro ensinar, né? Eu gosto demais de ensinar, gosto demais de compartilhar. E é importante a gente mostrar, porque muitas vezes a gente faz curso, mas quando a gente vai fazer, a gente não consegue fazer direito, a gente acha difícil. Então, o que eu mostro aqui são coisas que eu faço e que funcionam no meu dia a dia. Tem coisas que a gente vê, mas que no dia a dia não é bem assim, né? Então, eu coloco o que eu faço e o que eu acho que é mais fácil, e não fácil no sentido de execução também, porque isso não é o mais importante. O mais importante é o resultado que nós vamos oferecer para o nosso paciente. Aquilo que nós pudermos oferecer de uma forma mais fácil, descomplicada, que envolva menos tempo para nós e para ele, com certeza, essa é a melhor técnica, esse é o melhor jeito de trabalhar. Pelo menos eu penso assim, não sei se vocês concordam, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, até uma próxima, e por favor, mandem as suas perguntas. Não deixe de mandar, não deixe de tirar as dúvidas. Eu adoro responder as dúvidas de vocês. E é isso. Então fiquem com Deus e até uma próxima.